Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a voz da maioria. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Quem sabe você precisa de oração, esteja conosco nessa terça às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós temos o culto de células, às 20 horas. No sábado, às 19h30, o culto de adoração a Deus. No domingo, pela manhã, nós temos o culto de ensino, às 9 horas da manhã. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas reuniões. Eu quero compartilhar com você aqui sobre a voz da maioria. Porque muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus e nós queremos estar pensando com você e mostrando que nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Eu quero ler em Êxodo capítulo 23 para meditar com você sobre este tema. Diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serem testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazer mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre será parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo e o jumento lhe conduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo a erguer. Eu ainda quero dar sequência, mas eu quero pensar, a princípio, nesses versículos aqui eu acabo de ler, das Sagradas Escrituras. Esses ensinamentos, eles são muito atual. Embora eles são escritos milenar, ou seja, quase 4.000 anos aí que esses escritos estão registrados nas Sagradas Escrituras e mostrando algo tão importante para que nós possamos viver e agradar a Deus e agradar, e ter uma vida feliz. Porque a palavra de Deus vai mostrar que nós precisamos ser guiados pela lei de Deus e não pela maioria das pessoas. Porque nem sempre a maioria está com a razão. Pode ser que a maioria das pessoas podem estar equivocada. No verso diz assim: não espalharás notícias falsas. O Senhor, Ele reprova isso. E quantas pessoas que têm feito isto? E às vezes até sem maldade. Ele vê uma notícia, nas redes sociais e ele reproduz essa notícia. Nós vimos agora recentemente uma procuradora do estado do Rio de Janeiro e ela recebeu a notícia sobre a vereadora Marielle que tinha sido assassinada. E nessa reportagem falava que aquela mulher pertencia à gangue, foi eleita por grupos de drogados, etc. E aquela procuradora simplesmente repassou aquela reportagem. E hoje ela está sendo processada por causa disso. Mas se esta mulher tivesse tido cuidado das Sagradas Escrituras, diz assim: não espalharás notícias falsas. Ela primeiro ia, em primeiro lugar, sondar a fonte, examinar a fonte. Será que isto é verdade?
E quantas pessoas que se servem disso, ele vê um mal feito, ele começa, ele não sabe de a origem, a fonte que deu aquela notícia, ele simplesmente está lá clicando e mandando, e a palavra de Deus, ela reprova para quem segue ao Deus eterno. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Todos fazem isso. Mas aquele que serve a Deus, no verso 2 assim, não seguirás a multidão para fazer o mal. Nós vemos grupos que invadem propriedade. Mas a maioria das pessoas, ou então quando nós vemos esses acidentes nas rodovias, e as pessoas entram para saquear a carga, ao invés delas ver ali o condutor daquele caminhão, proteger, preocupar com a saúde, eles querem saquear a carga. Todos estão fazendo. Nós vemos muitos maus políticos que estão lesando o patrimônio público, roubando dos cofres públicos. Mas a maioria faz isso. Mas o cristão, o que ele tem a ver com a maioria? Ele tem a ver com aquilo que diz a palavra de Deus. E é o que está dizendo assim, aqui, não inclinarás para a maioria, para torcer o direito, para andar errado. Você pode, o que vai nortear a minha vida e a sua vida, precisa ser a lei de Deus. Se a maioria estiver correta, amém. Mas se não tiver, você não tem que acompanhar a maioria. Eu não tenho que acompanhar a maioria, ainda que eu fico só. Mas eu preciso ser irredutível na minha posição de que a justiça precisa ser estabelecida. Aliás, o cristão se marcar a posição. Lá no meu trabalho todos fazem isto. E aí eu quero me reportar a essa questão do Salmo de número 1, não assentarás na roda dos escarnecedores. Aí a pessoa lá no trabalho fica aquelas piadas indecentes, debochando ou falando da vida alheia. Mas todos fazem isso. O que eu como cristão e você como cristão tem a ver com isso? Nós precisamos ser guiados. A palavra de Deus assim, não se detém no caminho dos pecadores. Então esses ensinamentos, eles são milenar, e muitos falam que a Bíblia é retrógrada, mas ela está tão atual. Nós vamos ver aqui nesse texto, diz assim, nem com o pobre seja parcial. As pessoas são muito propensas a tender para o lado daquele que tem poder aquisitivo. Mas para o cristão não. Diz assim, se encontrar desgarrado o boi do teu inimigo, do teu jumento. Ou seja, hoje se cria muito as ONG para proteger os animais. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus, ele não precisa disso, porque ele tem um conflito lá com o dono, ele quer maltratar o animal da pessoa. Desde antigamente o Senhor já ensinou, que vai dizer assim, se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo a erguer. Olha que coisa tremenda, ensinamento tão atual. E a pessoa diz assim, não, mas a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro retrógrado. Não, a Bíblia é atual. Isso significa que se eu estiver morando num lugar e o animal do vizinho, ainda que ele seja uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata, uma pessoa que me maltrata, eu não tenho que ficar maltratando o animal. Eu não tenho que ficar jogando água quente em cima do animal. Eu não tenho que ficar dando porretado no animal, ou seja, não pode atingir a pessoa, mas aí quer atingir o animal indefeso. Aliás, a Bíblia diz assim, que o justo ele protege os animais, mas o ímpio ele o maltrata. É o que está escrito em Provérbio, capítulo 12, verso 10. Então, nós precisamos ser pessoas que seja guiado pela palavra de Deus, o que norteia a nossa vida. Então a voz da multidão, a voz da maioria nem sempre está com a razão.
E eu preciso ser guiado. Na sequência assim, não perverterás o julgamento. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. O Senhor está dizendo aqui nessa palavra o seguinte, que um erro não justifica o outro. Aí diz assim, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ou seja, em nome da justiça. Eu tive que fazer isso, porque aí a pessoa começa a aplicar a justiça. Deus julgará, Deus está no controle. Assim, também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras até do justo. A pessoa que aceita suborno. E aí vem esses ensinamentos, nós vamos aprender com essas palavras, com esses ensinamentos, que se nós aplicarmos esses ensinamentos, nós teremos uma sociedade, nós teremos uma relação com o próximo, onde nós podemos viver pacificamente. Dioturnamente nós vemos reportagem, as pessoas com medo umas das outras, ao invés de elas serem protetoras umas das outras, nem mesmo entre os animais irracionais existe esse tipo de coisa. Cada um protege a sua espécie, mas o homem, ao invés de ele usar a sua capacidade intelectual para proteger o seu próximo, ele quer destruir o seu semelhante. E parece uma ironia, mas isto é a realidade. Nós vemos reportagem ainda hoje, antes de vir para o estúdio aqui gravar. Eu estava assistindo uma reportagem de alguém que ela trabalhava nesses táxis chamados, acho que é Uber, e ele se perdeu, e ele caiu dentro de uma favela lá no Rio de Janeiro, e ele morreu, um jovem morreu. Olha que coisa louca! Ao invés de aproximar alguém, olha amigo, você está perdido aqui, aonde você deseja chegar? Ao invés de conduzir aquela pessoa, você perdeu muito tempo vindo por esse trajeto, mas o seu percurso é outro, reconduzir a pessoa. Mas aquelas pessoas com o coração cheio de maldade, de pecado, isso é pecado. E aí ela quis destruir, matou aquele jovem. Diz assim também, não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro. O Senhor deu esse ensinamento aqui através de Moisés. E eles que foram forasteiro, peregrino, lá no Egito, assim, vocês sabem o que é isto. Então nós precisamos de colocar no lugar do outro. Isso aqui é um ensinamento assim, coloca-se no lugar desta pessoa. Imagina você na situação dessa pessoa e reportando ao exemplo que eu dei aqui, daquela pessoa que se perdeu. Imagina você perdido no lugar desse, o que você faria, como estaria a sua família? Mas a maioria das pessoas fazem assim. A maioria das pessoas agem dessa maneira. Porque a maioria faz, eu preciso fazer a diferença. Porque eu não sou guiado pela maioria, mas sou guiado pela palavra de Deus. E a minha oração é que a palavra de Deus venha ser luz para o seu caminho. Venha ser a lâmpada para os seus pés. Ou seja, nortear a sua vida. Você que está me assistindo não pode ser guiado pela maioria, ainda que seja dentro da sua casa. Mas a maioria da minha família age assim. Mas se você logo detectando que eles estão equivocados, estão com a rota errada, lá na escola, no trabalho, seja onde for sua esfera de ação, logo você identifica assim, não, ainda que eu seja a minoria, mas eu quero ser guiado pela justiça, pela palavra de Deus. E eu vou orar, mas não basta orar, nós precisamos ter atitudes
concreta. Ao ouvir essa palavra, você precisa tomar posição e seguir aquilo que é a orientação de Deus. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração, rogando por esta pessoa que está vivendo essa situação. Ela está sendo assediada, pressionada, mas que o Senhor possa dar ela força e determinação para optar em obedecer a Tua palavra, viver nos Seus estatutos, nos Teus ensinamentos. Porque nós sabemos que aquele que obedece a Tua palavra, ele tem vida. E ainda a segurança da eternidade junto de Ti. E oro por esta pessoa em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.